Olá pessoal, tudo bem? Voltamos agora com o módulo 10, o módulo que trata de noções básicas aí de prevenção e combate a incêndios. Só para ressaltar, nós não vamos nos aprofundar em técnicas especializadas de combate a incêndio, não é esse o objetivo. Esse curso não tem a finalidade de formar brigadistas, existem cursos específicos para isso, baseados na NR número 23, que é o curso, a NR que fala sobre formação de brigada de incêndio e os cursos específicos para isso, as ITs do Corpo de Bombeiros que tratam das relações de treinamentos específicos para prevenção e combate a incêndio. Esse módulo do treinamento de NR10, ele vai trazer algumas noções sobre o que é que nós precisamos fazer para prevenir, para não existir esse sinistro. E aí, caso ocorra algumas situações onde a gente pode atuar, mas lembrando que quem atua nesses casos são os brigadistas, tá? Então, vamos iniciar nosso módulo. Então, os nossos objetivos são estabelecer os critérios para a apresentação do processo de segurança contra incêndio nas edificações e nas áreas de risco, atendendo, então, o previsto da norma regulamentadora, né, que trata aí das questões de segurança e combate a incêndio em edificações e áreas de risco. Nós estamos falando do decreto 63.911, que é o decreto que institui, então, essa regulamentação com relação à segurança e combate a incêndios. Esse decreto, ele traz aí as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, né? Hoje, aqui no estado de São Paulo, nós temos 45 instruções técnicas. Por que estado de São Paulo? As instruções técnicas, elas vêm pelo Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros, ele é estadual. Não é que existem regras muito diferentes de estado para estado, mas são leis estaduais. Elas são bem semelhantes umas das outras, né, em relação aos estados. Todos os estados têm essa relação de tratar e combater, prevenir e combater os incêndios. Cada uma vai ter alguma especificidade por conta da característica da região que ele está. Então, existem regiões que são mais secas, que têm uma condição aí de fogo espontâneo mais predominante, outras regiões são mais adensadas em relação às edificações, então você tem um outro tipo de ação em relação à necessidade da atuação do Corpo de Bombeiros. Então, por isso que elas são estaduais, elas vão tendo a característica daquela determinada região. O Corpo de Bombeiros, ele tem um formulário, que é esse formulário de segurança contra incêndios de projeto técnico. Esse formulário é um checklist que o Corpo de Bombeiros faz quando ele vai fazer a inspeção do local, para verificar se esse local está atendendo às condições mínimas exigidas pelo decreto. Então, aí ele entra com as necessidades de inspecionar as estruturas, inspecionar as edificações, verificar se existe projeto técnico de combate a incêndio, as medidas de segurança com relação a sprinklers, mangueiras, extintores, hidrantes, toda essa parte de iluminação, rota de fuga. Quando existem riscos especiais, dependendo do material que existe armazenado nesse local, se ele está atendendo às características específicas desse tipo de material, tudo isso é inspecionado com esse documento. Para fazer a solicitação da inspeção, é necessário, então, que se acesse o site do Corpo de Bombeiros. Aqui no estado de São Paulo, o site é esse que está aqui embaixo, é o viafácil2.policiamilitar.sp.gov.br. É o site onde você acessa, né, essa página chamada Via Fácil, e ali você tem o acesso do Corpo de Bombeiros, que é onde você deve fazer, né, como empresa, a solicitação da inspeção, depois que todo o processo está executado.
Quando nós falamos, então, da parte de combate a incêndio, nós vamos conhecer, né, na parte básica, né, quais são os conceitos básicos, né? Combater os princípios de incêndio pode parecer um assunto bem simples, né? Ah, é só ir lá e apagar o fogo. Mas qual é a realidade desse fogo? Como é que ele está? Ele é um princípio ou você já perdeu o controle, né? Quando nós verificamos a quantidade de variáveis existentes nesse assunto, né, esse básico, essa coisa corriqueira, ela torna-se um pouquinho mais ampla, necessitando de regras especiais, condições especiais. Então, a ideia é trazer, então, um pouquinho dessas noções para que quando vocês forem fazer o treinamento específico de brigada, vocês já tenham aí uma noção do cenário associado à atividade com eletricidade. Então, nós iniciamos pela parte da teoria do fogo. O que é a teoria do fogo? É o conceito do fogo, né? Então, o que é o fogo, né? O fogo nada mais é do que uma reação química que libera luz e calor. Essa reação química, ela é decorrente de uma mistura de gases em alta temperatura que isso sim, né, provoca e emite uma radiação geralmente visível e todo o material que é aquecido a uma determinada temperatura, ele libera esses gases, que é o que nós chamamos de ponto de fulgor. Tem alguns materiais que basta que você aqueça, que você não precisa colocar a chama diretamente nele. Você só de aproximar, né? Quando eu era pequena, tinha uma experiência na Feira de Ciências que você pegava uma folhinha de papel e você aproximava de uma vela, né? Então, você tinha aqui a vela acesa, né? E você aproximava a folha de papel sem tocar a chama da vela. E o papel começava a sair uma fumaça. É exatamente isso, né? É essa reação química gerada pelo aquecimento que começa a fazer com que esse material combustível, que é o papel, comece a liberar certos gases e entre no seu ponto de fulgor e pegue fogo sozinho, né? Simplesmente por estar aquecido. Os elementos que compõem o fogo, né? Sabendo que o fogo ele é uma reação química, nós devemos conhecer então quais são esses elementos, né? Os elementos que compõem o fogo são combustível, comburente e calor. Ah, Beth, mas tem a reação em cadeia. A reação em cadeia é uma consequência da associação desses três elementos. Então, o fogo ele é composto por combustível, comburente e calor. E a reação em cadeia é o que acontece quando você une esses três elementos. Então, nós temos aí, quais são os combustíveis? Combustíveis são materiais sólidos, líquidos ou gasosos. Comburente é o oxigênio. O oxigênio, ele tem aí uma faixa de porcentagem. O oxigênio sempre é medido em porcentagem, né? Quantos por cento de oxigênio existe nesse ambiente? Então, aqui ele determina 13%, tem algumas outras literaturas que determinam um valor um pouquinho diferente, mas não existe nada abaixo desse valor de 13%, tá? E calor. Calor é a energia que provoca todo esse elemento, né? Então, quando você tem o calor associado ao combustível e ao comburente, você tem uma mistura ideal, né? Então, você tem que ter a quantidade suficiente de cada um desses três elementos associados para que exista fogo. Se você tem pouco combustível, pode ser que você não tenha fogo. Se você tem pouco comburente, pode ser que você não tenha fogo. Se você tem pouco calor, pode ser que você não tenha fogo. Você pode ter os três e não ter fogo. Por quê? Porque não somou a quantidade ideal para formar o triângulo e aí sim, né, chegar no ponto da famosa reação em cadeia. A literatura ela denomina que esses elementos, bem como a relação entre eles por triângulo do fogo ou tetraedro do fogo, né, que é um conceito mais recente, que é o que eu falei. Você associa os três e o resultado dessa associação é
o tetraedro do fogo. Então, nós temos aqui, né? Então, de triângulo ele vira uma pirâmide, né? A pirâmide é um tetraedro. E por que que é isso? É como se eu abrisse a pirâmide, né? E aí ela vai ficar igual esse triângulo que tem aqui em cima do lado direito, onde eu tenho um lado dele que é o combustível, o outro é o comburente, o calor, e o centro, unindo todos eles, é a famosa reação em cadeia. E aí vamos definir um pouquinho melhor cada um deles. Combustível. O combustível ele é fundamental para que se entenda, né, o que é esse elemento. Né? Como eu falei, combustível ele é formado por sólidos, líquidos ou gasosos. Quanto maior a superfície exposta, mais rápido será o aquecimento do material e, consequentemente, o processo de combustão. A madeira, o papel, os cereais, algodão são exemplos bem clássicos, né, de materiais sólidos combustíveis. Os líquidos são materiais que têm alguma propriedade física que pode dificultar a extinção de incêndio, aumentando então a condição de perigo. É mais fácil você combater um incêndio em um combustível sólido do que num combustível líquido. Uma propriedade a ser considerada é a solubilidade, é o quanto que esse combustível líquido se mistura ou não com a água. É a facilidade dele se dissolver ou não com a água. Né? Um exemplo muito clássico, né, é que água e óleo não se misturam. E óleo é um combustível líquido. E quando você tem essa situação onde você tem um combustível líquido que tem dificuldade de se dissolver na água, é mais difícil combater um incêndio nessa situação do que em um elemento mais fácil de dissolver na água. É importante saber que a água e os líquidos derivados de petróleo, que são os hidrocarbonetos, têm pouca solubilidade, que são os óleos, por exemplo. Os líquidos como álcool, acetona, solventes polares têm uma grande solubilidade. É a característica do álcool, né? Então, você tem lá álcool 70%, álcool 37%. É o quanto de água eu tenho adicionado àquele elemento, né? Então, essa porcentagem é o valor de álcool que tem associado à água. Quanto mais alto esse número, mais álcool eu tenho. Quanto mais baixo, mais água eu tenho. E existe um limite, lógico, para que ele exista essa combinação de água e de álcool para que ele seja inflamável ou não. Né? Então, você tem aí esses álcools que são vendidos comercialmente em supermercado, eles são pouquíssimo inflamáveis, eles perdem a característica de fogo dele, justamente porque são álcools que pessoas que não são pessoas que sabem apagar incêndio estão manipulando, são pessoas comuns. Né? Então, ele tem essa característica ele é líquido, ele é um combustível líquido, mas ele apaga com facilidade. Outra característica, outra propriedade é a volatilidade, que é a facilidade com que esses líquidos liberam vapor. É o quanto rápido ele evapora, ele se dispersa no ambiente. E também isso é de grande importância, visto que quanto mais volátil for o líquido, maior é a possibilidade de haver fogo ou explosão. Por quê? Porque ele vai ocupar o ambiente. Se você pega um vidro de acetona, você percebe que ele abre, ele expande rapidamente, né? Se você deixar ele aberto, todo o espaço vai ficar cheirando acetona. Éter, né? Eles têm uma volatilidade muito alta. Quanto à volatilidade, os líquidos eles podem ser classificados em líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis. Os líquidos inflamáveis são aqueles que têm ponto de fulgor abaixo de 38 graus Celsius, como gasolina, álcool, acetona, né? Em temperatura ambiente, nós estamos falando aí 38 graus, aqui no Brasil é uma temperatura normal. Líquidos combustíveis são os líquidos que precisam de uma temperatura maior para poder começar a evaporar. São os óleos lubrificantes, os óleos vegetais, a glicerina. Eles só vão começar a evaporar acima de 38 graus Celsius. Os combustíveis gasosos. Os gases, eles não têm volume definido. Então, não é como um sólido, não é como um líquido que ocupa aquele espaço ali, o recipiente onde ele está. Ele simplesmente
não tem forma definida, ele está onde ele está. Né? Então, eles não têm forma definida, tendendo rapidamente a ocupar todo o recipiente aonde ele está contido. Então, se é um copo, ele vai ficar dentro do copo. Se você abrir esse copo, ele entende que ele tem que se espalhar por todo o ambiente. Ele não vai ficar preso dentro do copo. O peso do gás, ele é menor que o peso do ar, né? Então, a maioria dos gases são mais leves que o ar. Por exemplo, o gás natural. O gás natural, ele tende a se dissipar rapidamente. Então, quando você tem um vazamento de gás natural, ele se espalha rapidamente pelo ambiente. E ele se dissipa, porque ele é mais leve que o ar, então ele vai subindo, 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 e logo ele se perde aí, ele está num espaço bem grande. Agora, o gás de cozinha, o gás GLP, ele é mais pesado que o ar. Ele tem dificuldade de se dissipar, apesar de ser gás, de ocupar todo o espaço, mas ele vai ficar preso. O exemplo que todo mundo dá, né, da relação do gás de cozinha. Se você chegar na sua casa e estiver tirando gás, não acenda a luz. Né? Por quê? Como ele é mais pesado que o ar, ele vai tender a acumular na parte de baixo do ambiente. E ele vai ficar vazando o dia inteiro ali até que você chegue de volta no ambiente e ele vai preenchendo todo aquele espaço e provavelmente, se você foi capaz de sentir o cheiro, é porque na sua faixa de respiração ainda existe oxigênio, mas você já tem uma mistura de oxigênio com GLP, que você já é capaz de perceber esse cheiro, nessa faixa de respiração. Essa faixa de respiração também é a mesma altura de um interruptor de luz, que quando você aciona, a maioria das vezes ele abre uma faísca, que é o ponto de calor, que aí você fecha o triângulo do fogo e gera a reação em cadeia, que é a explosão. Então, por esse motivo, tem essa recomendação sempre com relação a esses gases. Comburente. Comburente é o elemento que ativa a vida da combustão. Se ele for combinado com vapores inflamáveis dos combustíveis, ele vai, né, gerar, então, o processo de combustão. O oxigênio, ele é o comburente mais comum que nós temos presente no ambiente. Dependendo da concentração, né, desse combustível, né? Então aqui ele fala em inferior a 16%, naquele desenho ele falava em 13%. 13% é inferior a 16%. Né? Então, nós temos aí, é o que eu expliquei para vocês, cada literatura ela traz um valor, né? Mas isso não interfere muito em relação a explosividade, né? Se nós pensarmos que a nossa faixa de respiração é entre 19,5% e 21% de oxigênio, abaixo disso você já não tem mais uma condição suficiente de oxigênio respirável, mas abaixo de 16% é uma situação onde você não consegue fechar o triângulo do fogo. Tá? E abaixo de 19,5% você não consegue mais respirar de forma adequada. Né? 13% você já não tem oxigênio suficiente para respirar. É um lugar assim onde tem uma escassez muito grande de oxigênio. Então, a condição de oxigênio suficiente para a inflamabilidade, a porcentagem é diferente da condição de oxigênio suficiente para respirar. Acima de 21% é uma atmosfera que nós chamamos de atmosfera rica em oxigênio e ela é uma atmosfera muito explosiva. Calor. Calor é a forma de energia, é uma forma de energia. É o elemento que inicia o fogo e permite então que ele se propague. Verifica-se que, algumas vezes, até mesmo o aquecimento de uma máquina é suficiente para promover o calor necessário para o início de uma combustão. Dependendo de onde você está, a passagem de corrente elétrica numa sobrecarga de um circuito elétrico que esteja sobrecarregado, que comece a aquecer excessivamente esses fios, uma máquina que esteja gerando calor excessivo,
na sua superfície, dependendo do que você tem no seu entorno, isso pode ser calor suficiente para iniciar, então, um incêndio. Hoje nós temos cabos que são cabos elétricos que são isolados com material não propagante de chama, mas ele é não propagante de chama. Isso não quer dizer que ele não vai aquecer. E muitas vezes ele pode aquecer e dar início a um incêndio a algum elemento que esteja próximo a ele que seja propagante de chama. Reação em cadeia. Reação em cadeia, então, fechando o triângulo do fogo, né? Nós vamos ter, então, a reação em cadeia. Os elementos combustível, comburente e calor, isoladamente, eles não produzem fogo. Só que quando associados na quantidade ideal, aí sim você tem a produção do elemento fogo. Quando eles interagem entre si, eles realizam essa reação em cadeia, gerando a combustão e permitindo que ela seja, propagada. Algumas literaturas elas apresentam a reação em cadeia como quarto elemento, porém, analisando a função dela na combustão, verifica-se que nada mais é do que a interação do combustível, comburente e calor, que é o que eu expliquei para vocês. O que eu preciso no elemento para formar o fogo é combustível, comburente e calor. Quando eu tenho esses três juntos, eu tenho então a reação em cadeia, que é a consequência dessa associação. As formas de propagação de fogo. É de importância indiscutível, então, que quando nós estamos estudando a parte de extinção, né, de incêndios e de prevenção de incêndios, que você conheça, então, as formas de propagação. Né? As formas de transmissão de calor de um corpo para outro são condução, convecção e irradiação. Cabe ressaltar que, em algumas situações, nós podemos ter algumas formas diferentes de transmissão de calor. Né? A condução é a forma pela qual o calor ele é transmitido de um corpo para outro ou em um mesmo corpo, de molécula para molécula, que é, por exemplo, dentro do cabo de energia, você tem o cobre, e essa transmissão de calor ela é feita de molécula para molécula, né? Assim como a passagem de corrente elétrica também é feita dessa forma. Um bom exemplo, quando nós acendemos um fósforo, nós percebemos que o fogo ele vem consumindo a madeira do palito de uma maneira gradual, né? Então, isso é a transmissão de molécula para molécula. A convecção ela ocorre quando o calor ele é transmitido através de uma massa de ar aquecida e de um ambiente para outro, através de uma compartimentação. Então, eu tenho dois ambientes, por exemplo, andar superior e andar inferior. Eu tenho um incêndio na parte inferior que começa a aquecer suficiente e, por convecção, o andar de cima começa a pegar fogo, por transmissão de calor pela laje. Né? Nós temos algumas situações em que os ambientes, né, dos edifícios incendiando tanto lateralmente como verticalmente, acontece então essa transmissão de calor. Irradiação é a transmissão de calor por meio de ondas caloríficas através de um espaço. Um bom exemplo de transmissão é a transmissão do Sol. Né? O calor do Sol chegando à Terra é uma irradiação, né? É um termo muito usado, a irradiação solar, né? Não é radiação solar, é irradiação solar, né? Que é o calor do Sol chegando até os demais planetas. Pontos e temperaturas importantes do fogo. Os combustíveis são transformados pelo calor. A partir desta transformação onde existe a combinação do oxigênio com o calor, e aí nós temos o resultado da combustão. Essa transformação, ela se desenvolve em temperaturas diferentes, dependendo, então, do material que nós estamos aquecendo. Para melhor entendimento, então, né,
Com o aquecimento de um material combustível, chega-se a uma temperatura em que o material começa a liberar esses vapores e iniciam, então, os processos aí de irradiação de calor. Essa temperatura é chamada de ponto de Fugor. É o ponto onde as chamas elas começam a aparecer, né? É o início do fogo. Prosseguindo o aquecimento, atinge-se a temperatura em que os gases desprendidos do material, eles entram em contato com a fonte de calor e iniciam a combustão, que é o ponto de combustão. Então, o ponto de Fugor, ele começa a liberar os gases, o ponto de combustão, é a hora que inicia a queima, né? E aí nós temos o ponto de ignição, que é o ponto onde aparece a primeira chama. Então, são 3 estágios, né? A liberação dos gases, o início da combustão e a primeira chama, que é o ponto de ignição. Cada elemento, cada material combustível tem o seu ponto de Fugor e o seu ponto de ignição diferentes. Reparem que o éter tem um ponto de Fugor de menos 40 graus Celsius, mas o ponto de ignição dele é a 160 graus Celsius. Então, são conceitos diferentes que a gente precisa entender, né? Que o éter, ele é extremamente volátil. Então, ele libera gases muito rapidamente. Ele evapora com uma grande facilidade, que é o ponto de Fugor. Agora, a ignição dele, que é a chama, vai acontecer a 160 graus. Então, em questão de incêndio, é importante que você conheça o ponto de ignição. Né? Esse ponto de ignição é uma temperatura onde você precisa ter aquele ambiente naquela determinada temperatura para que realmente aconteça o princípio da chama. Mas não que o ponto de Fugor não seja importante. Ele é importante porque você precisa saber se esse espaço ele vai ser preenchido, a que temperatura que ele vai começar a ser preenchido por esses gases. Métodos de extinção de incêndio.
Métodos de extinção de fogo. Considerando a teoria básica do fogo, nós concluímos que o fogo só existe quando os três elementos, combustível, comburente e calor, iniciam a sua reação. Né? Então, associados na proporção ideal, eles vão reagir entre eles, e aí você tem, então, o princípio do fogo. A extinção do fogo, ela tem o objetivo de quebrar essa reação, né? Isolando esses elementos para que eles não consigam interagir e aí sim ter uma maneira eficiente de extinção de incêndio. Quais são os métodos mais utilizados? Resfriamento, abafamento, isolamento e extinção química. A extinção por resfriamento é um método que consiste na diminuição da temperatura e, consequentemente, na diminuição do calor. O objetivo é fazer com que o combustível não gere mais gases e vapores e, finalmente, se apague. O agente resfriador mais comum utilizado é a água. Extinção por abafamento é um método que consiste em impedir que o comburente, no caso o oxigênio, permaneça em contato com o combustível, numa porcentagem ideal para a alimentação da combustão. Lembra lá dos 16% que nós falamos? Eu preciso garantir que eu tenha menos que 16% de oxigênio. É aquele método que o pessoal faz nas feiras de ciência, né? Pega a vela e põe um copo em cima da vela e espera a vela apagar. Né? O que acontece? A chama vai consumindo esse oxigênio e chega um momento que não tem mais oxigênio suficiente naquele ambiente e simplesmente a chama apaga. Né? Por quê? Porque tem menos de 16% de oxigênio e aí ela não consegue se sustentar, ela apaga. Então, abafamento é uma boa técnica de extinção de incêndio, garantindo que você elimine, então, o oxigênio dessa reação em cadeia. Para combater incêndios por abafamento, podem ser usados os mais diversos materiais, desde que esse material impeça a entrada de oxigênio no fogo e não sirva como material combustível, né? Você não vai jogar um material em cima de um incêndio tentando abafar, sendo que esse material é combustível também. Ele vai pegar fogo junto, né? Então não faz sentido. Extinção por isolamento. O isolamento visa atuar na retirada dos materiais combustíveis da reação. Então, é um método muito comum que é muito ensinado, que é o que? Começou a pegar fogo, afasta todos os materiais de próximo desse fogo. Né? Então, você retira os materiais da proximidade e deixa só aquele elemento que está no princípio de incêndio queimando, que a hora que acabar o combustível, ele vai parar de pegar fogo. Né? Então, através da retirada desses materiais próximos, é feito, então, a extinção por isolamento. Extinção química é o processo que visa a combinação de um agente químico específico com mistura inflamável, a fim de tornar essa mistura não inflamável. É o tipo de extinção que se faz com o extintor de incêndio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as classes de incêndio. Para combater o incêndio, usando os métodos adequados de extinção rápida e segura, há necessidade então de que nós tenhamos um entendimento, né, de quais são as classes de incêndio e as características de cada tipo de combustível para saber qual classe que vai se utilizar. As classes elas são divididas, né, em 5 classes, classe A, B, C, D e K. Onde classe A a extinção é utilizada para sólidos combustíveis, classe B para líquidos e gases combustíveis, classe C para materiais energizados, classe D para materiais pirofóricos e classe K para óleos e gorduras. O extintor de classe E, ele representa um método de extinção para produtos químicos e radioativos, mas ele ainda não existe um reconhecimento internacional, então eu só vou deixar aqui como critério de conhecimento, mas não vou me aprofundar sobre ele.
Os extintores de classe A, eles têm por definição que são incêndios ocorridos em materiais fibrosos ou combustíveis sólidos. Tem a característica de queima em razão de seu volume, tanto na superfície como na profundidade, gerando cinzas e brasa como resíduo. Os exemplos mais comuns, materiais, borrachas, cereais, tecidos, papel, e geralmente se usa o método de extinção por resfriamento. Classe B. Classe B são os incêndios ocorridos em combustíveis líquidos ou gases combustíveis, tem característica de queima através de superfície e não deixa resíduos. São os mais comuns combustíveis tipo GLP, óleos, gasolina, éter e butano, e utiliza-se o método de extinção por abafamento. Classe C é o nosso foco, né? A parte dos equipamentos e materiais energizados. Oferece alto risco à vida por conta da presença da eletricidade. Quando nós desconectamos equipamentos de fontes de energia, não necessariamente eles estão desenergizados. Pode existir energia residual por conta de baterias internas, por conta de alimentação de bancos de baterias. Então, desligar somente a energia não garante que eles estejam desenergizados. Então, precisa ter muito cuidado quanto a isso. Utilizar extintores de classe A ou B nesses casos, só se realmente existe a segurança de que ele está completamente desenergizado. E no momento de um pânico, isso não é o mais adequado. Os exemplos mais comuns desses incêndios são transformadores, motores, interruptores. Lembrando que, além de bancos de baterias, existem capacitores internos e bancos de capacitores que também acumulam energia. Então, tudo isso são alertas com relação a incêndios de classe C. Métodos de extinção. São extintores que não conduzem eletricidade, Então é proibido o uso de extintores de água. É comum a utilização de extintores de CO2, de gás carbônico. Classe D são incêndios ocorridos em metais pirofóricos. Eles irradiam uma forte luz e são difíceis de serem apagados. Os exemplos mais clássicos são rodas de magnésio, potássio, alumínio em pó, titânio, sódio. A extinção é feita por abafamento, devendo ser utilizado um extintor específico para esse tipo de incêndio. É proibido de forma total a combinação desses elementos com água. A água causa uma reação química que piora a situação em contato com esses elementos. Extintores de classe K. Os incêndios de classe K são incêndios que geralmente acontecem em banhas, gorduras, óleos, são voltados ao cozimento de alimentos. Então, essa classe de incêndio é a classe de incêndio das cozinhas industriais, das cozinhas residenciais. Ele tem uma peculiaridade por conta desses elementos, as gorduras, os óleos, eles não se misturarem com a água. Então, é proibido a utilização de água, porque também, nesse caso, você tem um efeito ruim, Você tem uma panela superaquecida, você tem um incêndio nessa panela, nesse óleo que está na panela. Se você joga a água, ela não mistura com o óleo e ela afunda. Quando ela afunda, ela toca a superfície da panela superaquecida e evapora. Nesse momento, quando ela evapora, ela leva todo o óleo que está por cima, incendiado, Ela leva num efeito cogumelo isso para fora da panela, causando assim queimaduras extremamente severas. Então, jamais utilize água nesse tipo de incêndio. Tipos de extintores. Extintores de incêndio têm a finalidade de realizar, então, o combate imediato e rápido a pequenos focos de incêndio. As pessoas precisam compreender que extintor de incêndio não apaga incêndio descontrolado. Extintor de incêndio não tem esse objetivo. Depois que você perdeu o controle do incêndio,
Não adianta ficar lá que nem um maluco tentando apagar o incêndio com extintor de incêndio, que isso não vai dar certo. Então, você está trabalhando, você percebeu que tem ali um princípio de incêndio, né? Começou a pegar fogo, você precisa combater imediatamente. Porque se você esperar, você não vai mais conseguir combater com extintor. Então, qual que é a recomendação que eu sempre dou para os meus alunos nos treinamentos de NR10? Você vai fazer uma atividade, você vai realizar uma atividade com eletricidade, você sabe que existe uma probabilidade de gerar um princípio de incêndio por conta de uma abertura de arco elétrico, de um aquecimento indevido, de uma instalação elétrica por conta de uma sobrecarga, de um curto-circuito. O extintor de incêndio tem que estar próximo o suficiente de você, né? O que é próximo o suficiente? 8, 10 passos. É uma coisa que você não tem que ir procurar onde ele está. Primeiro, plano de atendimento à emergência. Você tem que saber onde estão as rotas de fuga, onde estão os extintores de incêndio que você vai poder utilizar, né? Não é qualquer extintor, e sim um extintor adequado para você utilizar nessa classe de incêndio, né? Então, eu sei onde ele está, mas ele está longe. Então, você vai trazer ele para perto. Mas eu não posso. Lógico que pode. Você vai lá, você pega o extintor, traz ele para próximo de você, da sua atividade. Terminou, não usou, devolve ele para o lugar. É só ter disciplina. Não vai largar ele lá, né? Então, precisou, utilizou? Pronto, utilizou, vai comunicar. Olha, eu precisei usar esse extintor, ele está vazio, precisa repor. Ponto final. Todo mundo é adulto, todo mundo é profissional e você sabe como é que funciona a regra, né? É só ter disciplina, né? Olha, eu preciso de um extintor próximo da minha atividade, né? Vai lá, traz o extintor, não utilizou, devolve ele para o lugar dele. Simples assim, né? Conversa de gente adulta. Extintores de água. Extintor de incêndio do tipo de água, ele tem uma carga de água dentro dele, né? Que ela é expelida através de uma pressurização que é feita a gás quando ele é acionado, né? Então, ele é um extintor de água pressurizada, ele possui um cilindro interno de gás que vai fazer a expulsão dessa água no momento em que ele for acionado. Extintor de água e gás é aquele que possui uma câmera com recipiente de água, um cilindro de alta pressão com um gás que vai fazer, então, essa extinção, né? São extintores para incêndios de classe A, madeira, papel, tecido, né? Qual que é o manejo? Retirar o extintor do suporte, levá-lo até onde você tem lá o seu princípio de incêndio, retirar o esguicho do suporte, apontando na direção do fogo, romper o lacre, né, do gás e abrir totalmente o registro da ampola e dirigir o jato de água para a base do fogo, né? Você tem a chama aqui e você vai extinguir aqui na base. Não adianta jogar água em cima da chama, é embaixo. Porque você tem que molhar o material que está pegando fogo. Não é o fogo que você molha, é a base. Para ele ter umidade suficiente e não pegar mais fogo. Você vai resfriar ele. Esse tipo de extintor não pode e não deve ser usado em eletricidade em hipótese alguma. Isso pode colocar a sua vida em risco, né? O alcance do jato de um extintor de água é de aproximadamente 8 metros. Então, não é necessário que você fique tão perto da chama. Você pode ficar uns 8 metros afastado da chama. Extintor de espuma. Ele é indicado para incêndios de classe B. Também pode ser utilizado em incêndios de classe A. Só que ele tem menos eficácia nos incêndios de classe A, porque a água é mais eficiente nesse caso. O cilindro ele tem uma solução de água com bicarbonato de sódio, né? É o extintor de espuma, né? Então, ele é uma mistura de água com bicarbonato e ele também pode ter aí uma solução de sulfato de alumínio, que é colocado num outro recipiente, mas geralmente é bicarbonato de sódio que tem dentro dele.
Qual que é o manejo? Retirar o aparelho do suporte, conduzi-lo até as proximidades do incêndio, mantendo-o sempre na posição vertical, não tem que ficar virando o extintor de ponta cabeça nem de lado, ele tem que estar sempre na posição vertical, procurando evitar movimentos bruscos durante o transporte. Inverter a sua posição de cabeça para baixo, agitando de modo a facilitar a reação. Aí sim, depois que você chegou no local, você vai fazer a movimentação dele e dirigir o jato sobre a superfície do combustível. Aí eu estou fazendo o abafamento. Então, eu vou jogar a espuma por cima desse combustível. A ideia é selar, é fazer uma tampa de espuma sobre o local onde está pegando fogo para abafar. Então, eu vou resfriar, porque existe água, e eu vou abafar, acabando com o oxigênio daquele local. Observação: não pode ser usado com eletricidade. Extintor de gás carbônico. É um gás inerte, sem cheiro e sem cor. Ele tem a capacidade condutora, e devido à sua capacidade condutora ser nula, o CO2 é muito utilizado em incêndios de classe C. Então, esse elemento, o CO2, é o extintor ideal para os incêndios em eletricidade. A sua forma de agir é por abafamento, podendo ser utilizado também nos incêndios de classe A e de classe B. Classe A somente no início, classe B em ambientes fechados. O que nós temos aí? O CO2, ele é muito gelado, então ele age por resfriamento, ele vai fazer com que aquele local perca calor e como ele é um gás, ele vai retirar o oxigênio daquela área onde você está impregnando de CO2. Então, nesse primeiro momento, ele vai fazer o quê? Agir como um abafamento. Ele vai tirar o oxigênio, ele vai fazer uma bolsa de CO2 e aí a chama apaga, porque não tem mais oxigênio presente ali. Como utilizar? Para utilizar o extintor de CO2, o operador deve proceder da seguinte maneira. Retire o aparelho do suporte, leve-o até o local a ser utilizado, retire o grampo de segurança e empunhe o difusor com firmeza. Preste atenção, tem um local correto para você colocar a mão. Se você colocar a mão em local diferente, você vai congelar a sua mão, porque ele é extremamente gelado. Ele tem uma empunhadura correta para pegar esse direcionador, Empunhe, então, o difusor com firmeza e aperte o gatilho. Dirija a nuvem de gás para a base, a parte de baixo do incêndio. Não encoste o difusor no equipamento. O CO2, ele deve ser aplicado de forma homogênea e rápida. E esse é o extintor ideal para se utilizar com eletricidade. Extintor de pó químico. Os extintores de pó químico são utilizados como agentes extintores. O agente extintor que tem dentro dele é bicarbonato de sódio, que é o mais comum, mas pode ter também o bicarbonato de potássio, mas são os extintores, os meios extintores mais utilizados. É especialmente indicado para incêndios de classe B ou C. Então, posso utilizar extintor de pó químico para eletricidade? Pode. É mais recomendado o extintor de CO2? É. Por quê? Porque o pó químico vai deixar resíduo impregnado. Então, se você tem lá placas de circuito impresso, elas vão ficar todas impregnadas com bicarbonato. Você vai ter que fazer limpeza, nem sempre dá certo, Ela deixa resíduos, tá? Ele utiliza, então, um propelente que é o nitrogênio, que é o que faz esse pó químico sair, Sendo, então, um gás seco e incombustível, podendo ser, então, acondicionado dentro desse cilindro. O extintor de pó químico, a pressurizar, ele utiliza o propelente de CO2, que deixa o gás mais úmido, e faz, então,
O manejo do extintor de pó químico, você vai trabalhar então com, vai retirar o extintor do local, do suporte, romper o lacre, destravar o gatilho e direcionar o jato para a base do fogo. Assim como o extintor a pressurizar também, né, você vai retirar o extintor do suporte, acionar a válvula do cilindro de gás, destravar o gatilho, empunhar a pistola difusora para a base do fogo e acioná-lo. Extintor multiuso, extintor ABC, é um extintor de pó químico ABC. Ele é utilizado para classes de incêndio A, B ou C. É aquele extintor que foi recomendado para se utilizar nos veículos. Né? Hoje a regra de trânsito mudou de novo e agora não tem mais extintor de incêndio nos veículos. Mas ele foi feito para a utilização em veículos e aí depois ele começou a ser utilizado em algumas outras aplicações. A mesma forma de utilização, né, retirar do suporte, romper o lacre e direcionar, né, o jato para a base do fogo e acionar o gatilho. Extintor de pó químico especial é um agente extintor indicado para a classe D, ele age por abafamento. Outros agentes extintores, né, nós temos aí os extintores de classe K, que são aqueles específicos para áreas de cozinha industrial, o classe E, que eu falei também que está chegando agora, que ainda não foi aprovado internacionalmente, mas já tem aqui no Brasil. Algumas instruções em caso de emergências. Incêndios. Mantenha calma, lembre-se de que agora você possui alguns conhecimentos básicos, são conhecimentos básicos, você não é bombeiro, tá? Se existe alguém aí que seja treinado como brigadista, se na empresa existe bombeiro civil, né, são pessoas que têm treinamentos mais aprofundados sobre o assunto incêndio. Né? Um treinamento dentro de um outro treinamento são poucas horas, é só uma noção, não é nada que você vai se tornar um bombeiro militar. Né? O bombeiro militar tem horas e horas e horas de treinamento, de estudo intensivo sobre o fogo. Né? E não é o caso desse módulo de um treinamento, né? Ele não vai te formar bombeiro. Tá? Então, como que você faz para acionar o bombeiro? 193. Deu tudo errado, você não conseguiu, você perdeu o controle, é bombeiro na hora. Quem vai conseguir combater um incêndio que não é mais um princípio de incêndio é o bombeiro. Né? As empresas geralmente têm botão de alarme de emergência, aciona o alarme. Né? Avisa que você perdeu o controle. Né? Use os extintores em princípios de incêndio. Se você não conseguir combater, né, faça a retirada de todas as pessoas do local, tente isolar os materiais combustíveis, né, afastar ali os materiais combustíveis, desligue as fontes de energia, existindo ainda fumaça no ambiente, né, faça uma máscara umedecida, né, e cobre nariz e boca, né, pega uma roupa, um tecido aí, alguma coisa e protege para filtrar um pouco essa condição da fumaça, que é uma fumaça que queima as vias respiratórias, para proteger aí e não vai ficar lá, né? Você sai, né? Você já perdeu o controle do seu incêndio. Confinamento pelo fogo. Procure sair pelos lugares onde haja muita fumaça. Procure sair dos lugares onde haja muita fumaça. Mantenha-se agachado, bem próximo ao chão, onde o calor é menor, né? E existe menos fumaça. A fumaça é mais leve que o ar, ela tende a se acumular em cima. Então, se você sai engatinhando, você vai ter uma chance de ter mais oxigênio na parte inferior do que na superior. No caso de atravessar uma barreira de fogo, molhe o seu corpo, para você ter menos queimaduras. E lembre de tampar o nariz e a boca, também com pano umedecido. Não suba escadas, procure sempre descer as escadas. Não respire pela boca, somente pelo nariz, porque você tem ainda uma faixa de proteção aqui entre nariz e boca que vai filtrar, né, esse ar do incêndio.
Retire as roupas, pois não retire as roupas, pois elas protegem o seu corpo e retardam a desidratação. Se as suas roupas incendiaram, jogue-se no chão e role. Não é para correr, é para rolar no chão, porque você, por abafamento, vai apagar a chama que está na sua roupa. Ao descer as escadas, retire sapatos de salto alto. As meias podem escorregar, né? Então, meias, descer descalço não é o ideal, porque você pode queimar o pé. Mas se você está de salto alto, né? Então, tá de bota de segurança? Vai embora. Bota de segurança é a melhor coisa nessa situação. Deveres e obrigações. Procure conhecer todas as saídas de emergência. É o que eu expliquei. Você está num ambiente de trabalho, qual que é a sua medida de segurança? Se tudo der errado, o que eu faço? Eu sento e choro ou saio correndo? Né? Se eu tiver que sair, né, que não é correndo, é andando, eu vou sair por onde? Onde é a saída de emergência mais próxima? Né? Você precisa saber qual é a rota de fuga. Você precisa conhecer os caminhos. Então, quando você entra num ambiente de trabalho, sempre tem informado, né? Saída de emergência, tem o desenho da rota de fuga. Você está aqui, você pode sair por esse caminho. Conheça as práticas de prevenção e combate a incêndios, né, que existem no local, se existe brigadista, se existe telefone de emergência, quem são os brigadistas, quem pode te socorrer, qual é a regra daquele local, daquele ambiente onde você está. Gerenciamento de riscos, né? O que é gerenciar riscos? É identificar e reconhecer os riscos, saber o que é que tem de riscos naquele ambiente e como agir. É o processo de identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos existentes em uma organização, departamento, operação, evento ou atividade específica. Para avaliar os riscos, você precisa de um plano de ação. Então, o que é isso? É a análise preliminar de riscos que a gente falou lá desde o começo do treinamento, né? Então, quando você faz uma análise de risco, você vai ter que contemplar, né, se tudo der errado, o que é que pode acontecer, quais são as possíveis consequências, e se isso acontecer, o que é que eu tenho que fazer. Né? O AVCB é um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É uma inspeção que o Corpo de Bombeiros faz, liberando aquela instalação, aquela edificação, aquela indústria, aquele shopping, aquele local para trabalhar, para abrir as portas ao público. Então, é feita essa inspeção através daquele documento de inspeção que eu falei lá no começo para vocês, né? E aí o Corpo de Bombeiros emite o AVCB falando, olha, está em ordem. Então, toda vez que você chega num lugar, geralmente tem um quadro onde tem uma cópia do AVCB ali dizendo que o bombeiro passou ali e vistoriou aquele local. O AVCB é obrigatório nos seguintes casos: construção e reforma, mudança de uso de ocupação, modificação de área construída, regularização de edifícios, de áreas e construções provisórias. O CLCB é um documento que é um AVCB simplificado, né? Ele é um documento exigido pelas seguradoras para emitir os alvarás e licenças de funcionamento. E a Prefeitura de São Paulo, ela exige o AVCB ou o CLCB, dependendo do caso. Então, qual é a situação que define isso, né? Edificações com área menor que 750 metros quadrados, emite-se o CLCB. Acima disso, a emissão é do AVCB. O CLCB, como é que eu tenho esse CLCB? É uma vistoria no local, procedimentos e formulários, através de procedimentos e formulários, implanta-se então as medidas de melhoria, se for necessário, né, de acordo com as recomendações, instalação de extintor de incêndio, sprinkler e tudo mais, a emissão dos certificados, dos laudos exigidos e os treinamentos da equipe de brigada. Plano de atendimento a emergências. Todos os ambientes, eles precisam ter um plano, né? Se tudo der errado, o que eu faço?
né? Então, o plano ele é elaborado e executado caso ocorra uma emergência, mas não é que eu vou, a hora que ocorrer a emergência, eu vou pensar no que eu vou fazer, não. Um plano é algo que você faz antes, é um planejamento, né? Então, antes, né, quando eu já reconheci que existem riscos, no meu gerenciamento de riscos, eu já vou pensar, se tudo der errado, qual é o plano, né? O que eu tenho que fazer? Quais são as medidas a serem tomadas para, então, garantir que eu tenha o cuidado com todas as pessoas que estão naquele ambiente, né? Existem algumas situações de atendimento à emergência. Plano de atendimento a emergências, ele é um âmbito interno, tá? Ele vale para a parte interna das empresas. É um decreto estadual que exige que tenha ele. O PAN é um plano de atendimento mútuo. Ele envolve algumas empresas da região que têm as mesmas características, polos industriais, né? E o PAC, que é o plano de atendimento à comunidade. Quando eu tenho grandes locais, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Polo Petroquímico de Mauá, né? Que é uma reunião, é um local onde eu tenho muitas indústrias petroquímicas que tem um potencial de acidente muito alto. Se uma tiver problema, todas provavelmente terão, e isso vai causar impactos à comunidade local. Então, eles têm que ter os 3 planos: o plano de atendimento a emergências interno deles, o PAN, que é o plano de atendimento mútuo, que todas as empresas se ajudam, e o PAC, que é, se todos eles perderem o controle, eles têm que atender a comunidade local também, tá? Aí, nesse caso, você vai ter, então, a VCB ou o CLCB, as adequações que são recomendadas e o atendimento a emergências. Agora, nós partimos para a parte das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. A IT número 18, ela fala sobre a parte de iluminação de emergências. Então, como instalar as iluminações de emergência, a distância que eu preciso ter de cada uma delas, qual é o tipo de fonte de alimentação de energia que eu vou ter para essas iluminações. Iluminação de emergência não pode estar conectada diretamente a rede elétrica, ela precisa de um banco de baterias, porque ela tem que ter uma alimentação independente. Se eu tiver que desligar a chave geral, eu perco a iluminação de emergência? Não, eu não posso. Eu tenho que ter uma bateria que atenda algumas horas de fornecimento de iluminação para que as pessoas possam sair, né, do local com iluminação necessária. Então, todo o sistema de iluminação de emergências é definido em um projeto específico de iluminação de emergências. A IT 19 fala dos sistemas de detecção e alarme de incêndios. Então, é o projeto também, né? Então, você vai ter um projeto de sistemas de detecção e alarmes de emergência. Então, são os sensores de fumaça que vão detectar e acionar automaticamente os alarmes de incêndio e os alarmes manuais também que entram nesse sistema. Então, aí vem toda a parte de sensores e acionadores e detectores de incêndios, pela IT número 19. A IT número 20 fala da sinalização de emergência. Então, como que eu vou instalar as sinalizações? Que tipo de sinalizações? Que tipo de símbolos eu posso utilizar? Qual é a altura que eu tenho que colocar as placas de maneira que as pessoas consigam visualizar rapidamente onde tem um extintor de incêndio, onde há uma saída de emergência, né? Qual é a rota de fuga? O tipo de material que eu vou utilizar, aquele material que brilha no escuro, para que se eu perder a iluminação, eu consigo enxergar, né, a minha rota de fuga. Tudo isso entra em sinalizações de emergência. Então, isso daí está na IT número 20, toda a definição desse tipo de sinalização. Aí, né, o exemplo que eu falei para vocês, né, as alturas, né, e as distâncias, o tamanho das placas, até o tamanho das placas é importante. A IT número 21 fala de proteção por extintores de incêndio.
E aí também ela traz a regra, onde eu vou instalar os extintores, de quantos em quantos metros eu tenho que ter um extintor de incêndio, qual é a maneira de posicionar esse extintor, ele pode ficar no piso, ele pode ficar na parede, se eu colocar na parede, como que eu faço a sinalização dele, se eu colocar no piso, como eu faço a sinalização, tem sinalização de piso, tem sinalização de parede, tudo isso vem na IT número 21, quando ela fala de extintores de incêndio. Ela vai definir as classes de incêndio, né? Extintor A, B, C, D, extintor K. Né? Então, isso tudo vem descrito, né? Para que serve cada um dos extintores, onde que eu posso utilizar, né? Então, ele traz aí, né, a importância de cada um dos extintores e as suas características. Os detalhes, né, das inspeções, né, os lacres garantindo que os extintores passaram por inspeção, e as recomendações, né, o manômetro mostrando que esse extintor está cheio ou não, né, os lacres dizendo quais são as datas de validade desses extintores, o controle, né, dos extintores. Os sistemas de hidrantes e sprinklers também, né? Você tem vários tipos de hidrantes, então para cada tipo de edificação é um tipo de hidrante que você vai utilizar. Isso também vem nas recomendações, todo o conjunto, né, de hidrantes, mangueiras. A IT número 42 fala do projeto. Né, o projeto técnico simplificado, como é que vai se fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio. Aí todas as recomendações com relação à sinalização, à instalação de equipamentos, isso tudo vem no projeto. Lembrando para vocês que o número do telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Em caso de emergência, por favor, entre em contato diretamente com os bombeiros. Nossa aula termina aqui. Esse módulo é o módulo número 10. Nós temos o código dessa aula, que é o NR10BRETOL10. Eu vou deixar aqui o link tanto para vocês escanearem para acessar a lista de presença ou o endereço, né, do site para vocês acessarem. Lembrem que vocês têm uma prova para fazer também para concluir esse módulo. Até mais. Tchau, tchau.